Isso, mas eu acho que tem uma questão que eu venho falando aqui há algum tempo. O torcedor do São Paulo que foi ao estádio, quase 40 mil pessoas, porque parte do estádio estava interditada para montagem de um maldito palco para show e tal, então poderia ter mais gente. O tal do show coreano, é isso? Toda a parte de trás do estádio estava interditada, né? Então 40 mil presentes com o estádio parcialmente. E eu acho que essas 40 mil e os torcedores do São Paulo em geral, eles começaram a entender o ano do São Paulo depois desse empate. Eles não sabiam que o ano do São Paulo é o que a gente vem falando há muito tempo. O time do São Paulo é um time titular. Titular quando está todo mundo disponível, é um time forte. É um time forte, mas é um time velho, né? Então a média de idade só tem um titular com menos de 30 anos, o Alan Franco. O que acontece quando você tem um time titular velho? A tendência é mais lesão e demora na recuperação de lesão. Isso é simples. E aí, já sem o Lucas, fica sem o Oscar. Quando sai a escalação do São Paulo e o banco de reserva contra o Sport, eu acho que o torcedor devia ver assim, esse ano vai ser difícil. A questão é que a comunicação do ano difícil, ela inexiste. O presidente do São Paulo não dá a má notícia nunca. Só vai mostrar o balanço aí, teve que mostrar, publicar, é a má notícia. E o antídoto contra esse balanço é um ano de completa retenção, diferente de todos os outros 19 clubes da Série A do brasileiro, inclusive o Sport, se a gente quiser pegar. E aí, você monta a estratégia com o jogo, com 2 minutos, pênalti. O seu capitão, centroavante, chuta o pênalti na lua. Não de propósito, mas chuta o pênalti na lua. Fio de gol, né? Cara, esse time do São Paulo, sem o Oscar e o Lucas, só tem uma forma de fazer gol. Ou de pênalti, ou de escanteio, ou de falta. Não tem time. Não tem time. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo, é o mais fraco. É o contrário do Palmeiras, já que ele citou a questão dos garotos. O Palmeiras não vai precisar aproveitar garoto esse ano. Tem o melhor time. O Zubeldia, se ele durar mais no cargo, ele vai pegar o pior elenco do São Paulo nos últimos anos, porque o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra nada. E aí, eu acho que a questão que ele... Aí eu vou pro lado do Zubeldia. Que o Zubeldia entendeu no sábado, e não sei se ele vai dar tempo de corrigir, é que a torcida do São Paulo, ela prefere qualquer moleque do que um reserva. Então, quando os moleques entram, aos 25, o estádio vai a favor. Mas isso é uma situação difícil de administrar, porque, de fato, como ele mesmo disse depois, não é para um time grande ter que depender de 2 moleques de 20 anos para decidir um jogo de Série A. Eles quase decidiram. O Matheus Alves entrou bem, o Ferreira entrou bem. Ficaram bravos os torcedores que ele colocou o Rian faltando 2 minutos quando veio a substituição da concussão. Você ganha uma substituição a mais. Aí eu pergunto, não era para colocar o Rian? Então, eu ganhei uma substituição a mais. Não vou colocar o Rian. O Rian... Se não colocar, você fala, nem com 1 minuto a mais colocou o Rian. Então, assim, a torcida está se perdendo diante de... Aí tá, organizada, vai contra os jogadores, muito respeito com a camisa tricolor, filha da... Como é que é? É o grito dos caras. Quase que eu Quase que ele completou. Calma. Muito respeito com a camisa tricolor. Primeiro jogo do brasileiro. E parte aquele setor do amendoim lá da arquibancada do Morumbi, que tem também, né? Da direita ali, xingou o técnico de burro pela primeira vez. De novo, eu acho que não estão preparados para o ano que o São Paulo vai ter. Não estão preparados. Não estão cientes do ano que o São Paulo vai ter, inclusive com essas questões do estádio. São Paulo vai voltar, começou a vender ingresso para Libertadores, domingo, contra o Alianza Lima. Já se sabe que o campo vai estar um lixo, porque o palco é um palco em Y, tal, não sei o que lá, que tem a torre Z e tal. E são detalhes, e assim, claro, e o Zubeldia não é burro, e acho que a resposta dele sobre o Dorival foi muito bem dada. É a diferença da questão com o Abel. O Zubeldia não é agressivo, né, na inquisição de uma entrevista, que às vezes acontece mesmo, depois de um resultado ruim em casa. O Abel foi inquirido pelo empate com o Botafogo, ele foi inquirido pelo empate com o Sport.
E ele, claro que ele sabe que depois que o Dorival ficou disponível no mercado, essa sombra, ela vai existir. Era mais ou menos como antigamente acontecia com o técnico do São Paulo quando o Rogério Ceni ficava disponível no mercado. Agora, o Dorival comandou o São Paulo num outro momento. A janela do Dorival era Lucas Moura e Ramos Rodrigues. Não era Santilongo e Jamal Lewis. Não era menos 18. Qualquer treinador que o São Paulo decidir trocar, o que eu acho uma besteira neste momento, vai ter muito problema com esse elenco nessa temporada. Vai ter que trabalhar com muito pouco. Vai ter que tirar coelho da cartola direto, né? E acho que a situação, dia 20 de abril, se não me engano, 20 de abril completaria um ano de Zubeldia no São Paulo. E qual vai sendo a história do São Paulo? Ninguém consegue completar um ano, né, de trabalho. Só o Rogério Ceni, porque era o Rogério Ceni, e o Muricy, porque era o Muricy, conseguiram um ano de trabalho no São Paulo. E com escassez, você tem que tentar a continuidade. Por mais difícil, você tem que insistir. Você traz dois problemas que você já tem... Fora que tal, multa para pagar, para tirar, é uma comissão técnica barata para os exploradores sul-americanos. Então, aí que tá. Mas só que aí a diretoria vai ter que ter peito para matar. E a diretoria do São Paulo não tem essa personalidade. Então, para mim, é muito provável que se o Zubeldia não ganhar em Córdoba e tal, por mais experiência que ele tenha na Libertadores e venha de uma Libertadores invicta, né? É bem provável que o São Paulo tome a decisão mais fácil de ser trocar. Empatar, você também acha? Não, depende como empatar, sei lá. Acho que empatar não alivia, é um bom resultado, evidentemente, né? Mas não alivia completamente. O que se sabe, e está evidente, o São Paulo não tem elenco para jogar Libertadores e Brasileirão em 2025. Não tem. Cara, tem um lance que é muito emblemático. 42, 43 do segundo tempo. Acho que era o Alves. Ele faz o contorninho em cima do zagueiro bom e ele sai bem na entrada da área do lado esquerdo pra chapar. Ali, pra mim, representa o que o Arnaldo tá falando. Se é o Lucas, o Oscar é gol na chapada. Ele tentou fazer um gol bonito. E aí ele erra ali a hora da coisa. Porque ele é um menino. É um menino. O Oscar, naquela chapada, era 1-0 pro São Paulo. Era um lance que o Oscar adora, que o Lucas adora a chapada. Você não tem... tá vendo os lances, né, Vessone? A gente vê a bola cai no pé do Igor Vinícius, do Luiz Gustavo, então o pênalti do... Não tem qualidade, mesmo. Se o Caleri... o São Paulo tem time pra ganhar de 1-0. Se o centroavante do seu time perde com um gol de pênalti aos 2 minutos, você tá ferrado. Tá no vinagre. E vai ser assim. Se os jogadores do São Paulo, e aliás, desde o ano passado, hein? Falando em pênaltis perdidos, perdeu o Lucas, perdeu o Caleri, perdeu... Esse ano, Isso aí é vinagre. Perder um pênalti com 2 minutos na sua casa, com esse time que o São Paulo tem, você tá roubado. Você falou, o trabalho acabou, só falta enterrar. Eu falei fora do ar, né? Não lembro de ter falado. Não, mas eu tô te entregando aqui. Não, pra mim já foi. Falou no ar. Pra mim já foi, já acabou. Agora só falta escolher a data. Vejam as circunstâncias. E você fala Nada não que por esse ele, cara... você fala não. Eu acho a maior burrice mandar o cara embora. Tomou de 8 do Tadjer, segura o cara. O São Paulo vai jogar o que está fazendo, todo esse esforço no lixo, se mandar o Zubeldia embora. Ele tem problema, ele não é um gênio, ele escala certo, ele escala errado, ele faz isso, ele faz aquilo, ele, como todos nós, como qualquer outro treinador ainda emergente, ele não é um treinador pronto. O Zubeldia não é um treinador top, não é um treinador pancadão, um cara que chega e fala, é comigo. Não, você percebe que ele dá umas claudicadas às vezes. Você percebe que ele dá umas... Porque o São Paulo é muito grande para ele. Cara, de Gustavo Nick, queria o seu comentário inicial primeiro sobre o empate, que eu sei que, enfim, foi sábado o jogo, já tem aí 2 dias que a gente já pode praticamente digerir um pouco mais esse desempenho, mas a sua análise pontualmente sobre São Paulo 0, Sport também 0. Fala, Gabi, fala, Renan, satisfação, boa tarde para todo mundo aí, prazer estar com vocês numa segunda tarde atípica aqui, né, mas vamos que vamos. Cara, realmente, assim, foi uma tortura assistir o jogo, né, acho que não tem outra palavra. Eu sempre tomo muito cuidado para tentar
tirar a roupa do torcedor e colocar a roupa do comentarista aqui, para a gente não ficar pedindo fora não sei quem, né? Porque é deselegante, mas, porra, chega um momento que não tem mais como defender, né? Não é questão de, começou o brasileiro agora, uma rodada já tá pedindo a cabeça do cara. É um trabalho que vem, na minha modesta opinião, em queda livre desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado. São Paulo não apresenta, desde a eliminação para o Botafogo, para a gente ser generoso, né? Porque mesmo na eliminação, São Paulo fez 2 segundos tempos bons, mas escapou de tomar uns 3, 4 gols do Botafogo naquele primeiro tempo lá. Desde aquele jogo ali, o São Paulo não apresenta nada. Apresentou um futebol, bom futebol, talvez, contra o Corinthians na primeira fase do Paulista desse ano, e depois, mesmo nas vitórias, foi uma coisa muito arrastada, muito dependente de uma outra jogada individual. Você vê que coletivamente o time não produz nada. Está sendo feito também uma força-tarefa ali com o Oscar. O jogador teve uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. A informação que a gente apurou é que hoje de manhã ele participou de parte das atividades com bola. Vai ser reavaliado até amanhã de manhã. Se estiver bem, treina de novo com bola. E se reagir bem, viaja com a equipe. Tem grandes chances de ir. E o Zubeldia quer muito contar com esse jogador, até porque lamentou bastante a ausência dele na última partida, né, onde ele já tinha sentido, Fred. Boa, e a Amandinha, o Zubeldia foi vaiado no final da partida contra o Sport. Como é que ele tá? Ele tá balançando? Como é que tá o clima pro Zubeldia? Fred, o Zubeldia já vinha sendo pressionado pelas atuações do São Paulo desde o Campeonato Paulista. Esse empate, né, apesar de não ter sido uma derrota, foi quase uma como o torcedor sentiu e até pediu pelo retorno do Dorival, que a gente lembra, né, saiu aí do comando da seleção brasileira. Então o Zubeldia vai sim pressionado por um bom resultado nessa estreia contra o Tajeres, até mesmo para tentar se livrar dessas cobranças aí da torcida. Talvez não se livrar das cobranças, mas se livrar dessa sombra do Dorival que está um pouquinho mais perto dele agora. Não teve Lucas Moura e não teve Oscar. O Lucas Moura está fora da viagem amanhã para Córdoba, na Argentina, para a estreia na Libertadores quarta-feira contra o Tajeres. E o Oscar está dependendo muito do que vai acontecer amanhã pela manhã aqui no CT. Um último teste para saber se viaja e fica pelo menos no banco de reservas. O empate, claro, trouxe mais pressão para o Zubeldia. Mas pelo que a gente tem de informação, esta semana ele sobrevive. A não ser que aconteça um desastre contra o Tajeres na estreia da Libertadores. Ele saiu muito pressionado pela torcida, fez um esquema com 3 zagueiros e 3 volantes no primeiro tempo, que pouca gente entendeu e ele também não explicou muito na entrevista pós-jogo. E claro, pelo resultado ruim, pelo tempo de treinamento e principalmente por 2 treinadores que fizeram sucesso aqui no São Paulo estarem no mercado, Dorival Júnior, que deixou a seleção brasileira, e Hernan Crespo, que na semana passada deu uma entrevista dizendo que o sonho é voltar ao tricolor, essa pressão aumenta bastante. Mas o Zubeldia comandou um treinamento agora pela manhã aqui no CT, vai dar uma entrevista exclusiva aos canais ESPN e segue seu trabalho, pelo menos até a estreia da Libertadores, quarta-feira contra o Tajeres. É isso, Bruno, é isso. Eu acho que as derrotas que o São Paulo vem tendo desde o ano passado, cara, todas elas têm uma assinatura do Zubeldia. Isso que eu fico muito receoso com a continuidade do trabalho dele. Todas ou quase todas as derrotas do São Paulo, ou se não derrotas, resultados ruins, como foi essa estreia contra o Sport, tem a assinatura dele. Então, quer dizer, ele mantém os 3 zagueiros, mas aí ele coloca 3 volantes para jogar em casa contra o Sport. Porque aí quando ele pôs 3 zagueiros no ano passado para jogar com o Botafogo, ele põe o Rafinha de ala direita. Então é sempre uma coisa meio que assim, vou fazer isso aqui porque estão me pedindo, mas sem muita convicção, sem muito critério. E aí tem uso da base, tem usar o Oscar de volante em pleno Allianz Parque contra o Palmeiras. Tem umas coisas que assim, cara, realmente vão depondo contra ele. E apesar de eu ter sido um dos caras que no começo, quando ele chegou, dava um bom Zubeldia para todo mundo, Zubeldia e alegria e etc., eu acho que aos poucos esse trabalho foi desmoronando e não me parece mais que ele tenha capacidade, vamos dizer assim, para dar uma volta por cima, não. Meu caro Renan, mais uma partida de oscilação, mais um jogo que o São Paulo não consegue provar nada, né? Então não consegue trazer nenhuma perspectiva positiva. E dessa vez foram 20 dias, né, para treinar, 20 dias aí para
para preparar. Obviamente o número é um pouco ilusório, porque teve folga, teve período ali de pós-jogo, mas foram ali 2 semaninhas onde ele pôde trabalhar melhor esse elenco, né? Mais até do que ele teve na pré-temporada. Então foi uma pausa importante, a gente imaginava, para o São Paulo voltar apresentando mais. Acha que tem alguma margem de evolução nas mãos do técnico ainda? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Nick. Bom estar com você de novo, depois de tanto tempo que a gente não faz uma live junto aí, né? Boa tarde ao pessoal do chat. Cara, o Nick fez uma análise muito ampla, né? Do que é o São Paulo sob o comando do Zubeldia, né? E concordo perfeitamente com ele. Se me permite, Gabriel, eu gostaria de fazer uma análise pontual, uma análise desse último jogo, uma análise crítica desse último jogo. Que o São Paulo começa errado. Então vamos lá, vamos pontuando as partes. O São Paulo, a gente vai estrear em casa no Campeonato Brasileiro contra o Sport. Teoria prática de um jogo desse. Nós vamos propor muito mais o jogo. A gente vai ter muito mais a posse de bola do que o Sport, certo? Certo. Vamos entrar com 3 zagueiros, como a gente tem jogado ultimamente e deu uma consistência defensiva melhor para o time? Beleza. Agora eu não posso entrar com 3 volantes. Junto com os 3 zagueiros. Por quê? Os volantes, é característica do volante. Ele vai procurar o jogo no pé do zagueiro. Ele vai próximo do zagueiro, se aproximar. Então, se eu tenho 3 zagueiros e os 3 volantes fazem a mesma coisa, eu não tenho ninguém às costas dos volantes do Sport para ocupar esse espaço, certo? O Sérgio, o volante deles, o cabeludinho português, Sérgio Oliveira. Com 15 minutos de jogo, eu falei, rapaz, esse cara tem que estar no Real Madrid, ele não pode estar no Sport. Porque ele estava sozinho no meio do campo, ele não tinha ninguém para marcar e ele fazia o que queria com a bola quando tinha a bola. Eu falei, rapaz, esse cara tá no time errado. Ele tem que estar na Europa, tem que estar lá em time grande da Europa, joga muito. Mas não é por causa disso, é por causa da formação que o São Paulo entrou. Então tá aí o primeiro erro, né? Erro dele, erro específico do Zubeldia, na minha opinião. Segundo ponto, aí nós vamos pro intervalo, vem com 2 substituições. Uma substituição, na minha opinião, não tem sentido nenhum, que é você trocar um lateral por outro. A troca do esquema tático, tudo bem, ele tira um zagueiro, coloca o Ferreirinha. O que ele deveria ter feito? Já colocado o Ferreira também no lugar do Marcos Antônio. Ele deixou o Marcos Antônio por 25 minutos jogando como ponta direita, cara. Jogando como extremo. Ele não tem característica nenhuma disso. Ele não criou nada e não conseguiu marcar por ali também. Outro erro dele. Ele só foi fazer um pequeno acerto quando ele olhou para trás e já não via mais muita opção, quando ele coloca o Matheus Alves e o Ferreirão, o Lucas Ferreira, que já deveria ter entrado no intervalo, na minha opinião. Aí que o Matheus consegue achar esse espaço às costas dos volantes. Aí que ele começa a desenvolver um pouco mais o jogo por ali e jogadas de velocidade. Obviamente, você está com 2 jogadores nas pontas de velocidade, você consegue agregar nesse sentido. Portanto, eu estou fazendo aqui, quero deixar bem claro, uma análise, como eu falei, crítica, mas pontual. Não estou pedindo a cabeça de ninguém, que me entendam bem. Até aqui. Se vocês me perguntarem a respeito do uso da base, gente, esquece, não vai ser com esse treinador. E eu quero saber da renovação do goleiro Rafael. Enquanto eu tô aqui, ó, já tomando meu cafezinho, Rafael renovou o contrato até 2027, com possibilidade de mais um ano, né, Hernan? E o Rafael se tornou aí, né, um dos pilares do time do Zubeldia. Ele sofre algumas cornetas do jogo, é natural. Poucas, mas né? Foi um jogador que deu uma segurança pro gol do São Paulo, algo que não acontecia desde a saída do Rogério, né? Desde que teve um momento bom do Volpi, que acho que a gente tem que falar e tem que ser dito, porque o Volpi é muito bom goleiro, tá arrebentando no Grêmio, né? Ele fechou o gol contra o Galo, inclusive, né? Foi um monstro no jogo. Ah, eu que o digo. Foi um monstro contra o Galo. E assim, teve um período bom do Volpi que a torcida falou, olha, agora tem um goleiro e tal, mas aí o Volpi, enfim, teve uma queda de rendimento e depois acabou indo embora, foi embora pro México. Quando chega o Rafael, muita gente falava assim, mas um goleiro que era reserva no Atlético, reserva a vida inteira no Cruzeiro. Pô, São Paulo tá de brincadeira. E o Rafael chegou sabendo disso e chegou com essa
sombra, vamos dizer assim, e mostrou exatamente o contrário. E hoje ele é uma das lideranças dentro do elenco, né? Uma liderança silenciosa, inclusive. É um cara que não é de ficar falando, de discurso inflamado em vestiário, mas é um cara que quando fala, todo mundo para ouvir. Então ele é um jogador importante. E ele tem um plano de carreira que é de se aposentar no São Paulo. A ideia do Rafael é ficar até o fim da vida dele de jogador dentro do São Paulo. Então essa renovação é um primeiro passo para isso, porque ele renovou até 2027, que era um contrato que ia até o final do ano agora, mais 2 anos de contrato, e se ele mantiver os números que ele teve na última temporada, nesses próximos 2 anos, essa constância, e não estou nem falando de convocação nem nada, números mesmo, de titular, número de jogos e tudo mais. Automaticamente o contrato vai ser renovado até o fim de 28, se ele atingir essas metas. Então, assim, é um Rafael que no fim desse contrato de 28 vai estar com 39 anos. Então, é um pouco do plano da carreira que ele quer se aposentar no São Paulo. E a relação que a diretoria, a gente está vendo essa foto aí, está lá o Nelson Ferreira de preto, o Belmonte do lado, o Rafael, o Júlio Casares, o Fábio Melo e o Rui Costa. E o Fábio Melo, o empresário do Rafael, tem um trânsito muito bom dentro do clube, muito bom dentro do São Paulo. Foi atleta do São Paulo, inclusive. Então, assim, é uma sinergia muito legal assim, que se tem hoje do Rafael com o clube, com a torcida. E acho que essa renovação é mais do que merecida. Que legal, né? Um cara que chega e fala, quero ficar até o fim da carreira, que mostra de fato essa identificação com o clube, o quanto ele veste essa camisa, né? Começou a ser badalado até em seleção brasileira. Sim. Então isso é muito legal de ver. Eu estava na apresentação dele, depois que ele não teve tanta chance, passou pelo Cruzeiro, pelo Galo, teve oportunidades, mas não se firmou. Ele falava, não, aqui eu quero fazer história na apresentação. Então agora está construindo aí esses capítulos bonitos, que legal. Ele é 4 vezes campeão da Copa do Brasil, sendo uma como titular. Só no São Paulo. Só no São Paulo. Só no São Paulo. Muito legal. Bom, boa sorte aí pro Rafael nessa renovação no gol do São Paulo, que não é um gol fácil de se assumir, viu? Não é. E Lu, é importante também a gente deixar isso bem claro pro torcedor do São Paulo. A renovação de contrato do Rafael, ela é porque ele é o goleiro hoje principal do time, pode encerrar esse contrato e até renovar com 39 anos, o goleiro tem uma longevidade diferente, mas o São Paulo prepara também quem vem atrás. Então o São Paulo, a partir de agora, com esse contrato renovado do Rafael, sabendo que ele já está numa idade já avançada, também já prepara a reposição. E o São Paulo tem 2 goleiros que o São Paulo olha com muito carinho, o Jung e também o Leandro. O Leandro, inclusive, batizado pelo Zete, que é coordenador de goleiros lá de Cotia, batizado pelo Zete. O Zete fala assim, esse moleque vai ser um grande goleiro. Ele tem um aval do Zete, é o Leandro, que já está até figurando no profissional. Então, o São Paulo prepara essa transição também. Muito legal. Então, a base vindo aí com o Rafael tendo essa tranquilidade no gol e os meninos também vão ter tempo para se desenvolver. Muito legal. Agora, a gente segue falando sobre essas trocas de técnicos.